Olá, pessoal. É um prazer estar novamente com vocês aqui no X da Questão, desse final de mês de maio, né? Estamos agora fechando o mês de maio, eu aqui no Brasil, meu amigo Renato Ferreira. Agora há pouco eu chamei de Renato Teixeira e tiraram um sarro meu, dizendo que o Renato Teixeira está lá na Serra da Cantareira, mas o Renato Ferreira não, ele está aqui na divisa de Osasco. E o meu amigo Silvio Braunar, lá nos Estados Unidos, na Milford. Boa tarde, Silvio, como estão as coisas aí nos Estados Unidos? Vamos levando, professor. Clima de verão, solzão lá fora, delícia. Eu sei que vocês estão com um pouquinho de frio aí, mas toma, vocês também têm sua época de frio aí. Eu tô na época de verão aqui, solzão lá fora, céu azul, maravilhoso. E, segundo as premissas aqui que eu tenho visto, em termos de política, estamos indo bem, professor. Estou realmente com muita e boa expectativa, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Vamos ver aí no Brasil. É verdade, é verdade. Pelo jeito, o Silvio Braunar gosta do Trump. Mas vamos ver... Será, né? Vamos ver como é que estão as coisas aí em Osasco, meu amigo Renato Ferreira. Quase aí de tá novo. Calor ou tá frio, Renatão? Olá, boa tarde, né? Boa noite aí para os nossos telespectadores também. Bom dia, meus amigos, o professor Pilão, aí de São Paulo, da Rica Moema, né? Silvio, lá dos Estados Unidos, a maior do mundo. Bom, eu não sou Renato Teixeira, né? Como o professor chamou, ainda a gente não estava gravando. Gosto de música e também não estou na fria Cantareira, mas estou aqui na divisa com Osasco, na também arborizada Vila São Francisco. E agora aqui 19 graus, viu? Tá bem friozinho aqui, viu, gente? Sou um mineiro da gema, como eu sou, apesar de 300 anos que eu estou em São Paulo, mas 19 graus, tá bem friozinho aqui, viu, professor? Mas nós estamos aí a postos, então, para mais um X da Questão, não é isso? Ô, professor, mesmo, só uma coisinha. Professor, 19 graus aqui, a gente sai de shortinho, camisetinha. Quando o Silvio falou que lá estava calor, deve estar uns 12 por aí. Bem, mas vamos nós aí com os nossos assuntos. Aí tem muita coisa para a gente discutir. Nós temos na nossa retaguarda aí o nosso amigo Jefferson e o nosso amigo português, o Eudes, não pôde de novo comparecer. Precisamos puxar a orelha dele e fazer com que ele apareça mais aqui nos programas. Mas vamos começar. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava falando sobre a derrubada dos vetos que nós tivemos ontem. Ontem no Congresso foram derrubados 7 vetos da presidência e foram mantidos 4, né? Dentre esses 11 vetos aí que foram analisados pelo Congresso, eu acho que alguns deles merecem destaque, né? O primeiro deles é que foi vetada a saidinha da cadeia. Uma coisa que nós temos aqui no Brasil, para os nossos amigos que estão fora do Brasil, é uma coisa que nós temos aqui no Brasil, que os presos podem sair para socializar em diversas datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, diversas datas eles podem sair e ficam uns dias fora para voltar ao convívio social. E então foi barrado isso, porque cada vez que eles saem, dá problema. Então foi barrado isso pelo Congresso, o Lula vetou e o Congresso ontem derrubou o veto. E um outro veto também que é muito importante, que foi derrubado ontem, é que foi bloqueada a verba que permite que o serviço público faça cirurgias de mudança de sexo em crianças e adolescentes. Essa também foi derrubada. E, em contrapartida, foi mantida uma que era o objeto da nossa conversa, que era a manutenção da não criminalização das fake news, né? Essa é um veto que foi colocado por Bolsonaro lá em 2017, ontem foi apreciado pela Câmara, e esse veto não foi derrubado, foi mantido. Então, acho que essas 3 são as principais, os principais assuntos desse veto. Como quem pediu para a gente começar falando disso foi o Silvio, então eu peço que o Silvio, por gentileza, faça os seus comentários a respeito, Silvio. Não tem a menor dúvida, professor. Fiquei muito feliz, eu estava muito interessado ontem. E parabéns à mobilização das redes sociais, viu, professor?
porque essa coisa já vinha já na calada, na surdina, tanto é que eles anteciparam o horário da votação. Era para ter sido às 14 horas aí do horário de Brasília, e eles anteciparam para as 13, e a gente viu a mobilização nas mídias sociais dos próprios deputados, das pessoas interessadas, dos senadores, para que se antecipasse para poder fazer o quórum. E fiquei muito feliz por perceber a vontade popular sendo respeitada por esses integrantes que são os responsáveis por liderarem a vontade do povo, da população, que são os eleitos pelo povo, que isso sim é democracia. Fiquei muito feliz, principalmente pelo fato da saidinha ter prometido, ter sido como é que fala? Proibida, né? A saidinha. E a gente estava levantando os dados aqui, eu fui pesquisar também, afinal de contas, a gente não sabe de tudo, a gente gosta de debater as coisas, mas para mim, na minha pessoa, como cidadão, é tudo meio en passant, então você tem que pesquisar. Eu fui pesquisar e descobri que na Itália são 2/3 da pena, na Alemanha são 2/3 da pena, na Argentina do Milei, professor Jefferson e Renatão, são 2/3 da pena, e aqui nos Estados Unidos são 9 décimos da pena. Ou seja, aqui nos Estados Unidos também tem, mas o cara só vai sair para socializar depois que ele tiver completado praticamente toda a pena. E no Brasil, a gente tem a fama de ter jabuticabas e jabutis em árvores, né? E essa aí, a saidinha, é de 1/6 da pena. Quer dizer, é uma coisa, é uma afronta à sociedade que a gente já vinha sentindo há muito tempo. O Renato já mencionou, o senador saltitante já vai tentar judicializar, ele vai realmente atrás disso, mas eu acho que esse momento a população já mostrou que a vontade é de que mantenha-se essa proibição da saidinha. Pode-se debater até, professor, a quantidade de anos que o preso ele tem que passar para depois ter aí a sua primeira possibilidade de ressocialização. Por mais que eu acredite naquela famosa frase da minha avó Quitéria de que pau que nasce torto nunca se endireita. A outra parte é sobre esse negócio da mudança de sexo. Eu fiquei assim abismado, mas realmente é outra coisa que é do momento atual e que é inaceitável. Esse negócio de você judicializar um negócio que é para crianças... Desculpa. Mudança de sexo. Onde é que nós estamos, professor? Onde é que nós estamos? A sociedade não está debatendo isso. Isso só é a vontade de uma minoria que é a minoria lacradora do momento. Então, certíssimo também o bloqueio dessa lei, né, de autorização para o Estado para mudança de sexo de criancinha. Que é isso? Que isso? Não existe esse tipo de coisa. Então eu fiquei muito feliz mesmo, professor. A repercussão nos meios da minha comunidade de pessoas, que é toda relativa a conservadores, obviamente que a gente aceita as novas coisas da ciência, a gente aceita as mudanças dos tempos e tudo mais, mas certos valores são dogmas que a gente tem que manter sim. Tá? E essa de que bandido bom é bandido preso tem que se continuar assim na memória das pessoas, porque afinal de contas, que referência que você passa para as pessoas honestas que acordam cedo, que trabalham, né, e que pagam os seus impostos, pagam para essas pessoas estarem no poder, como é que você vai justificar isso, né, para os seus filhos, para os seus relacionados, para os seus familiares? Um preso que comete um crime, trucida uma família por causa de um celularzinho para tomar uma cervejinha, mata um pai de família, mata uma mãe de família, você entendeu? E aí o cara, ele cumpre lá seus pouquinho, 1/6 da pena e já pode sair para socializar. Temos aí caso como é que chama aquela menina lá que mandou matar os pais? Richthofen, a outra mãe lá, a madrasta que matou a menina lá, a Manuela, eu esqueci o nome da menininha também, lá que jogou do prédio. Quer dizer, aí tem saidinha do Dia das Mães. Para com isso.
Que coisa, que absurdo, isso é inaceitável. Então, fiquei muito feliz mesmo. E no meio de toda essa baderna que o Brasil está, no meio de toda essa injustiça que o Brasil está, ontem eu tive um pouquinho de alento, viu, Renatão? Encrença mesmo, no sentido de acreditar que existe uma possibilidade do país voltar a ser um país realmente integrado para os valores da família, aos valores da sociedade e não de uma minoria, viu, professor? Pois é, deixa eu provocar aqui meu amigo Renato. Ô, Renato, esse negócio aí do Lula vetar a saidinha, vetar, derrubar o veto ao dinheiro para poder fazer a própria mudança de sexo em crianças e adolescentes, isso tudo não é um pano de fundo para ter assunto para discutir, para deixar de lado outras coisas? Por exemplo, ontem no final da noite, no final dos trabalhos legislativos, passou uma ajuda à indústria automobilística, onde um dos destaques dessa ajuda automobilística é a taxação de 20% sobre as compras feitas no exterior de até $50. As tais das compras do Shopee da vida, né? Que ele veio a público, Lula, veio a público dizer que não podia, que quem compra isso são as mocinhas, que é a filha do Alckmin que compra, a minha filha que compra, a minha mulher, a mulher do Alckmin, que é bugiganga, são bugigangas. Então nós não vamos taxar isso. E foi taxado ontem 20% sobre as compras até $50. Essa coisa toda aí não é uma cortina de fumaça para poder deixar de lado coisas aí que, não que sejam menos importantes essas aí do que as econômicas, mas para deixar de lado as questões econômicas que estão muito feias nesse momento aqui no Brasil, Renatão? Com certeza, professor Pilé, meu amigo Silvio, que está contente hoje, feliz, e eu também, Silvio, muito feliz. Estou muito feliz, sabe por quê? Porque foi uma derrota estrondosa do governo ontem. E olha só, eles derrubaram o veto do Lula e mantiveram o veto do Bolsonaro de 2021, que é a questão da fake news, porque estavam querendo criminalizar, olha só, pela Lei de Segurança Nacional. Opiniões, né? Fake news. Olha, aí eles deram o exemplo das fake news que prejudicaram lá, prejudicando muito, como se fosse um crime. Os problemas lá das enchentes do Rio Grande do Sul, que saiu uma fake news, que estourou a barragem, todo mundo correu, e que era fake news. Gente, fake news a gente sabe que existe, sempre existiram, mesmo antes de existir redes sociais, né? E os que mais praticam fake news é a esquerda, a gente sabe disso. Então, eles ficam escondendo atrás dessas pequenas coisas, professor, para encobrir as outras. Esse caso das compras aí, claro, né? Ele estava querendo defender e até querendo ir pelo lado emocional, né? Não, a filha do Lira também compra. Mas o problema é que entram coisas ilícitas no Brasil. Eles vão comprando. Eu achei um absurdo. Tem gente que compra, talvez eles compravam um par de sapato para depois comprar outro. Mas aí, nesse meio, vinha coisas, medicamentos ou outras coisas, até proibidos pela Anvisa no Brasil. Eles taxam, olha, quem quiser comprar, que paguem, né? Os impostos necessários. Mas realmente eu me prendi mais mesmo sobre as derrubadas de vetos, porque foi assim, está deixando o governo aqui, Silvio, maluco. Uhum. Hoje mesmo fizeram reuniões assim, né, professor, de urgência, já pensando em uma reforma ministerial. Porque, olha só, que eu vou tentar postar uma foto aqui, né? Você sabe o que é isso aí, não? Eu sei, essa aí, eu conheço. A carinha da nossa colega lá hoje estava apavorada, porque é uma militante, ela não é jornalista, ela é uma militante. Aí tentando falar, olha só, se temos ministros da base, essa base teria que votar com o governo. E só o PL votou 100%. O PL do Bolsonaro votou 100%. O PT, 2 votos contra o Lula. Aí, lógico, 2 interesses. E um deles é a Maria do Rosário. Maria do Rosário que é candidata a prefeita em Porto Alegre. Por isso que ela votou contra. Por isso que ela votou contra, o Renato. Porque por isso que ela votou contra o Lula. Pois é, isso que eu estou falando. E o outro também que é candidato, não sei, aí num dos estados aí do nosso querido Nordeste.
Só eles. O Aécio, né, que é do PSDB, votou com o governo, dizendo que foi governador, e sabe que isso ressocializa coisa nenhuma. Presídio no Brasil, meus amigos, que vocês estão nos assistindo agora, talvez em Portugal, na Europa, presídio no Brasil não ressocializa ninguém. Quando eu trabalhei, morei 8 anos em Piracicaba, na linda Piracicaba, cidade natal do meu primogênito Gustavo, eu fui fazer uma visita lá com alguns vereadores, numa cadeia que tem no centro de São Bernardo, de São José dos Campos. Aquela é uma cadeia criada, montada por um padre, era administrada pelos próprios presos. Aquela cadeia ressocializada, tipo assim, 90%. Porque se o cara pisasse na bola, ele ia pro fim da fila, e para entrar lá é muito difícil. Mas era uma cadeia limpa, os caras saíram dali, Silvio, para estudar, e de lá saía com emprego na Embraer, meu amigo. Então ressocializa. Eu acredito que alguns têm condição de voltar à sociedade. Agora, nos presídios comuns do Brasil, onde tem uma celinha para 4, né, em 4 metros quadrados, que cabe 4, 5 pessoas, tem 20, esse cara não vai ressocializar nunca. Ele sai ali um mestre no crime, tá entendendo? Né? Então a saidinha foi excelente. Foi excelente ter derrubado pela segunda vez, não é isso? Agora eles veem que o Lula tentou voltar com o negócio, foi para o Supremo, disse que vai recorrer ao Supremo de novo, vai ficar essa briga, só que o Supremo já está perdendo muita força, né? O Supremo já não tem aqueles ministros lá cantando de galo, como vinha aí até pouco tempo, não, porque eles estão vendo que não adianta eles lutar contra, trabalhar contra a população e também contra o Congresso, que são, como o Silvio bem enfatizou, são os eleitos. Eles que têm direito de fazer leis para os ministros cumprirem, né? E para o executivo, claro, executar. Então foi excelente. E também sobre a fake news. Olha, aquilo que o Bolsonaro disse lá atrás, nós temos condições, nós temos leis hoje para punir qualquer pessoa que sai fora, na imprensa comum, nas mídias sociais. Nós temos leis para isso. Agora vem com querer criminalizar, punir a pessoa com lei de segurança nacional. Graças a Deus que foi uma derrota. Agora, eu pergunto, estão reunidos hoje com ministros para tentar fazer uma reforma ministerial, se o governo não tem votos, com o ministro, com o partido que eles tentam comprar. Imagina se eles colocarem só o ministro ali do PT, né, do PSOL, aí vai passar tudo, né? Não vai passar nada mesmo. Mas aí é o inverso, né, Renatão? A gente sabe perfeitamente que o que ele vai fazer é passar mais ministérios para os partidos que ele precisa de voto, né? É exatamente o inverso. Mas com aí certeza. Já não está adiantando agora, porque a União Brasil deu 3 votos, tem 3 ministros, deu 3 votos lá. Tá entendendo? 50 e tantos votos contra. Você sabe o que é, Renato? Vocês estão me ouvindo? Não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, o que acontece é o seguinte, é que o que afetou mesmo foi as bases desses deputados, desses senadores. Exatamente. A pressão foi muito forte por parte da sociedade, e quando eu digo a sociedade, é justamente das redes sociais, das mídias sociais, do Instagram, do WhatsApp. Bombou, né? Bombou. Fizeram um movimento, o movimento foi gigantesco. Eu também participei daqui, viu, professor? Lá e tal, né? Sim no 46, sim no 46, fale com o seu deputado, fale, né? Tipo, é para alertar mesmo, que as pessoas não sabem, elas não fazem ideia. Imagina, o poder de procuradoria pública para partido político, para poder entrar, para proibir. Olha, que é isso? Perda de patente de policial que combateu o crime, de repente ali ele é julgado e tal. Olha só onde é que a gente estava entrando, professor. Realmente eram 2 pautas muito pesadas, né? Só terminar aqui rapidinho. Não vai adiantar ele tentar dar mais ministérios aí para a base, porque já está na mão do Centrão. E ele não está tendo voto. Entendeu? Ou ele radicaliza, coloca ministro do PT e do PSOL e se não ganha mais nada, não vence mais nada. Porque se ele aumentar o número de ministérios para partir da base, aí que o governo não vai passar e não tem que passar mesmo, porque não tem. Em 90% dos crimes cometidos, tá entendendo? Todos os criminosos é porque são condenados, são fugitivos e se aproveita da saída. É reincidência. Chama-se isso, Renato. Reincidência.
Coincidência. Mas vamos ficar mais um pouquinho na política, vai. Já que nós estamos falando mal do governo, vamos ficar mais um pouquinho por aqui. Nós tivemos na semana passada, eu não sei se os nossos ouvintes, os nossos telespectadores chegaram a ver, nós tivemos uma reunião de líderes, né, para discutir as questões eleitorais. E isso foi adiado para o dia 5 de julho. E isso significa dizer que, claro, não entra agora para essa próxima eleição. Mas nós vamos ter aí, segundo se espera, a unificação de mandatos de 5 anos para todos os cargos eletivos e não poderemos mais ter a questão da reeleição. Então nós vamos ter todos os cargos há 5 anos, prefeitos, senadores, presidentes, unificação das datas de eleição e só os senadores é que ficariam por 10 anos, né? Vocês acham que isso passa, pessoal? Eu posso falar, professor? Pois não. Eu acho que eu até gosto nesse sentido, mas também se incluísse a Suprema Corte e também a Presidência da República. Você entendeu? A presidência entra, né? Porque são todos os cargos eletivos. Eletivos, todos. A Suprema Corte tem que ter uma PEC, né, para isso, para poder mudar alguma coisa. E muito embora essa reunião de líderes aí que fala do mandato é PEC, né? PEC é projeto de emenda constitucional, né? Não sei, você acha que passa, Renatão? Olha, eu acho e espero, porque a política, ao meu ver, ela é dinâmica, né? Mesmo num país como o Brasil, em termos de política, que não é nem quinto mundo, é o 10º mundo, em termos de atraso, mas eu acho que vai passar assim, porque já vem sendo discutido há muito tempo, né? O próprio Aécio, onde ele era ainda deputado, lá senador, já falava nessa emenda, e para mim é a melhor coisa que pode acontecer num país como o Brasil, porque aqui, gente, nós pensamos em política todos os anos, que com a eleição municipal e eleição geral, o cara entra e já pensando, o prefeito entra, ele já está pensando em como vai ser o sucessor do governador, o que ele vai falar para presidente, aquele negócio todo. Quando é política, a eleição geral, a mesma coisa, o presidente e o deputado entra já pensando na eleição municipal. Então, é excelente essa proposta de 5 anos para todos os cargos, eletivos. Eletivos para todo o cargo do executivo, aí eu incluiria o senador também, Senado, tinha que mudar para o Senado. Já para os cargos aí do Poder Judiciário do ministro, tem propostas também diferentes, né? Tem que mudar o jeito do executivo indicar os seus ministros para todos os tribunais, inclusive tribunais de contas. Mas isso aí deve ser com concurso, no máximo 10 anos, nada de cargo... vitalício. Cargo eternos, aí como temos no STF. Mas eu acho que passa. Essa proposta está esquentando, professor, há muito tempo, eu acho que vai passar realmente. É fácil contornar isso aí, para a gente ter uma eleição só no país. Isso seria, inclusive, muito bom em termos de custos, né, para o Tesouro Nacional, porque as eleições custam aí mais de 3 bilhões, não é isso? Além dos fundos partidários, de doar a cada 2 anos. Isso pode aumentar um pouquinho, mas passa a ser a cada 5 anos, entendeu? Silvio, já te dou a palavra, deixa eu só te dar uns números aqui que eu estava olhando aqui enquanto o Renato falava. Isso tudo depende muito da força que tenha o governo nessa brincadeira, né? Porque o Lula não tem interesse que não tenha reeleição, né? Ele gosta da ideia porque você consegue perpetuar no poder. E saíram pesquisas aí ontem da Poder Data. A pesquisa da Poder Data diz o seguinte, que 47% da população brasileira desaprova o governo e 45% aprova. Essa saiu ontem, a anterior da Poder Data foi de março e era o inverso. Você tinha 45% que desaprovavam e 47% que aprovavam. Então, ultrapassou a desaprovação, ultrapassou a aprovação. Isso se repete no Paraná Pesquisa. Para o Paraná Pesquisa, você tem desaprovação de 49,6% contra 46,2% de aprovação. E você tem também, pela Quast, 55% diz que não deveria ter chance de assumir mais um mandato Lula, contra 42% que apontam que ele deveria ter direito a mais um mandato.
Ou seja, me parece que a população também não quer que tenha esticado esses mandatos não, né? Porque já estão querendo que ele saia já na próxima. Não, sem Lula na próxima. E os números têm comprovado isso em inúmeras pesquisas. A gente sabe dos problemas de pesquisa também, né? Nós não vamos ser ingênuos aqui, mas de qualquer forma a gente sabe dos problemas de pesquisa. Mas é um número. E é uma situação de momento, é uma fotografia de momento. Pois não, Silvio, completa o que você queria falar e já entra nisso. Não, vamos primeiro por esse aí. Bom, primeiro que o Poder Data é o antigo Datafolha, né? Ela não tem os números adequados, né? Há sempre uma forçaçãozinha aí, né? Então... E dá negativo para o governo, assim, ainda assim, né? Ainda assim. Eu tenho visto outros levantamentos no Nordeste, por exemplo, que é coisa de 7-3, você entendeu? Do não, do desgosto pelo governo. Tanto é que a gente está tendo aí, não está sendo repercutido pela grande mídia, ora bolas, porque será, né? Os professores em greve, inclusive os professores de camiseta vermelha, né? Então, e eles estão aí a todo vapor nas greves, chamando o desgovernante aí do Brasil de mentiroso, né? De traidor. Né, de traidor mesmo, e bom, o que ele sempre foi, né, traidor, na realidade. E trazendo para esse aspecto dos mandatos eletivos de 5 anos, né, eu gosto da ideia, mas para mim não seria uma coisa efetiva para todo sempre. Acho que é um bom começo para poder cortar, né, a sangria que está havendo nesses cargos eletivos aí, que vem família, por exemplo. A família Sarney está há quantos anos? Né? Todos. Desculpe, gente, eu estou realmente com a família Sarney está lá. Não, são exemplos. As famílias lá do Jucás da vida, as famílias, sabe? Dos Lira da vida, muda o nome, mas é a mesma família. Muda entre a mulher, entre um filho, entre um neto, entre o cachorro. Sempre entra alguém. Então, há 5 anos para um personagem, eu acho muito bom que passe, tomara que passe, para ser praticamente um embriãozinho para o voto distrital, que é o único que é o mais justo, que é o que acontece aqui nos Estados Unidos. Quando copiaram o sistema republicano-americano, tanto é que o nosso Senado é uma cópia do Senado daqui, a nossa casa eletiva, né, que são os deputados estaduais, né, junto com a casa dos deputados estaduais, estaduais e municipais ou territoriais aqui, é uma cópia, o Brasil copiou, né, esse sistema. Só que ele não copiou o voto distrital. Aqui o juiz, por exemplo, ele é eleito, né, e depois ele é avaliado, né, na cidade, e depois, se ele não comprovar a eficácia e tudo mais, ele é demitido, porque quem paga ele não é o Estado, é a cidade que paga. Aí o juiz estadual, ou que seja o federal, que aqui é federal, aí no Brasil seria a Câmara Estadual, né, ou a Corte Estadual, né, no caso, né, quem paga é o Estado. Então, se o cara não cumprir ou não fizer as suas ações prevalecerem, né, ele é demitido. Então, corta-se. Então, esse é o efeito do voto distrital. O povo, eu, sozinho aqui, eu consigo avaliar o eleito, né, porque eu elegi ele aqui, né, o meu vereador, que vai... também está apresentando o deputado territorial, que é do condado, e depois o deputado federal, que vai lá para a House, lá em Washington. Então, eu cobro ele diretamente. Esse é o voto distrital. E quem é que é eleito no voto distrital? Aquele que representa uma minoria da vizinhança. É assim que funciona. O poder, como diria o falecido... ai, meu Deus do céu, esqueci. Aquele que caiu de helicóptero, esqueci o nome dele agora. Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães. O poder emana do povo. Lembra quando ele anunciou a Constituição de 88? O poder emana do povo. Emana uma ova aí no Brasil. Não emana do povo. Porque uma vez você colocou o cara lá, o cara não te responde mais. Você entendeu? E aqui não. Uma vez que eu elegi o cara, eu vou lá na casa dele, eu cobro ele diretamente, eu vou nas assembleias, eu participo diretamente, falar, o que aquele deputado está fazendo lá?
Né? Que ele não traz ele para cá porque ele precisa passar por uma sabatina aqui da comunidade, porque ele representa a nossa comunidade. É assim que funciona. Então, esse início dos 5 anos para voto eletivo, eu acho que é um bom embrião, viu, professor? E quisera eu, talvez seja utópico, né? Mas para que progrida para um voto distrital, que é o que mais vale, é o que mais dá referência ao poder do voto popular, viu, professor? Sim, porque você só me dá um minutinho antes de terminar. Você tá próximo do seu eleito, né? Você está próximo do seu eleito. Pois não, Renato? Você não quer comentar já esses números também, Renatão? Não, sobre os números também são interessantes, mas eu gostaria de abordar sobre pesquisa, que o senhor falou também. As pesquisas eleitorais no Brasil não tem credibilidade nenhuma, né? Mas com raríssimas e honrosas exceções de algum instituto, que eu coloco aí o Paraná, pesquisa, porque você vê só, na capital de São Paulo, Paraná, dá uma ligeira vantagem para o Nunes, que é o prefeito atual, sobre o Boulos, já que é uma fotografia do momento normal. Mas tem outra pesquisa que é da Quest, não sei se é da Data aí, ex-Datafolha, e já coloca, saiu ontem, anteontem, o A Quest é antigo Ibope, viu, Renato? Ibope. É a mesma coisa. Ibope, Datafolha, eles não têm credibilidade nenhuma. Mudaram de nome para ver se o povo esqueceria os seus antigos nomes, mas não dá para esquecer, porque eles continuam se vendendo descaradamente, dando esses números absurdos. Inclusive fala que quando está o Pablo Marçal, aumenta ainda a diferença do Boulos. E não é isso que a gente vê. Nas ruas não é isso que a gente vê. O atual prefeito, ele está um pouco na frente, isso vai a tendência a aumentar, porque o Boulos, ele é um cara totalmente desacreditado, gente. Já tentou várias vezes aí, ele não vai conseguir vencer essa eleição, não adianta eles comprarem pesquisas frágeis, né, nos seus argumentos, porque não tem condições do Boulos vencer essa eleição. Eu preciso meter o pitaco aí, Renato. A gente está esquecendo do principal aí. O principal. Urna eletrônica. Sem recibo. Estamos esquecendo disso, que é o principal. Algo eletrônico no dia de hoje, você entendeu? Sem uma covalidade, ou seja, numa dúvida para poder... Você não tem absolutamente nada. Nós estamos aqui, ó, na internet. Que recibo que a gente tem? A gente está fazendo uma transmissão. Que recibo que a gente tem? Não tem nenhum, a não ser o vídeo, o próprio vídeo, né? É aquela coisa. Então a gente sabe. Mas no voto não, apertou lá, e aí? E aí? A gente está esquecendo disso. Esqueceram e ninguém comenta absolutamente nada. Está se mudando só o foco da coisa. Ah, não, voto para eletivo para 5 anos, você entendeu? E tal, quem é que vem, quem é que vai, não sei o quê. Mas quem tem o poder lá da maquininha lá, que tem a chave... A urna eletrônica, Silvio, a urna eletrônica, eles têm condições de fazer esses absurdos que fizeram na última eleição aí, que elegeram, eles condenaram primeiro e depois elegeram o Lula, mas para vários cargos de prefeito, eles têm um pouco de dificuldade por causa da pressão popular. E você falou antes aí que essa oligarquia, ela é prejudicial ao Brasil. Essas famílias oligarcas, elas continuam, porque não mudou, né, ainda, não teve, o Brasil não conseguiu ainda mudar esse sistema. Talvez com o voto distrital consiga realmente, mandato de 5 anos sem reeleição vai forçar a mudança, isso aos poucos, não vai ser da noite para o dia, e também a pressão popular. Não é que o poder emana do povo, ele vai lá e tira a hora que quer por causa do nosso sistema presidencialista, do jeito que ele é. Mas a pressão popular ela é tão forte que nós acabamos de falar agora no bloco anterior aí sobre a pressão que houve sobre os deputados e o governo que está lá com a caneta na mão, com tudo na mão, ele não consegue ter votos lá dentro, mesmo tendo ministros de outros partidos, literalmente, né, ou sei lá de que jeito, da base. Então, a pressão popular funciona, mas aí é o cansaço. Aí é o cansaço, como há 30 anos atrás. É o cansaço, Renato, também, né? Porque o Centrão é aquela coisa, ele é extremamente tendencioso às necessidades dele própria. Ele precisa se autoalimentar. É aquela coisa, ele tem o poder, ele faz o movimento, tanto para o bem quanto para o mal. Ele faz o movimento aos seus interesses. Então aí a pressão é muito forte e eles também estão vendo que o sistema está ruindo.
né? A coisa está acabando, né? É verdade. Deixa eu comentar só, já que o Renato entrou nessa seara de São Paulo, para aqueles que nos assistem de fora e que não têm ideia, São Paulo seria um país da Europa. Corresponde a um país da Europa. E é uma cidade, a maior cidade aqui do Brasil. Eu não vi essa pesquisa da Quest, essa eu não vi. Eu vi a da Data Paraná Pesquisa, que saiu hoje também. Paraná Pesquisa saiu hoje também. Ele manda Ricardo Nunes com 28,1, o Boulos com 24,2, o Datena com 12,1, a Tabata com 9,1 e o Pablo Marçal com 5,1. As modificações ocorreram da seguinte forma: o Ricardo Nunes cresceu cerca de 1%, o Boulos caiu cerca de 1%, o Datena caiu 3%, a Tabata subiu 1% e o Pablo Marçal subiu 3%. É claro que é pesquisa, como disse o Renatão, né? E a gente tem sérias dificuldades em saber como é que eles fazem isso, porque a gente olha na rua e não enxerga a mesma coisa que eles mostram, mas, enfim, são números que vão aparecendo por aqui e foi bom a gente comentar também, porque São Paulo é uma cidade extremamente importante, né? Deixa eu fazer outro... Professor, pois não. Professor, antes de mudar o assunto, só vou mostrar aqui, não é a pesquisa Quest, é a Atlas, é uma outra pesquisa Atlas, coloca o Boulos, saiu de ontem, coloca Boulos 17 pontos à frente de Lula. E ela aumenta se o Marçal entrar na disputa, com o Marçal e a Tabata. Então, é a Atlas que mostrou o Boulos 17 pontos na frente do... mas aí você já sabe que é tudo... Isso aí não é uma coisa séria, isso aí é fake news total, viu, Renatão? Você não vai atrás de Atlas, não. É muito distorcido em relação às outras. Não estou dizendo que esteja certo ou errado, porque a gente viu isso durante toda... A gente vê isso durante todas as campanhas, né? Então, a gente vê um monte de números aí que realmente são muito tendenciosos. Deixa só, nós estamos sendo avisados aqui pelo Jefferson que o nosso tempo está esgotando. Eu queria que vocês fizessem 2 ou 3 comentários rápidos. Eu vou juntar uns 2 ou 3 assuntos que eu acho que cabem. Um deles é com relação ao Moro, que nós não comentamos. Ele não perdeu o mandato. Não perdeu o mandato, né? Moro não perdeu o mandato. Que vergonha. E ele não perdeu o mandato, na minha opinião, já que a gente vai falar disso, exatamente para poder liberar os demais. Por que exatamente para liberar os demais? Porque o Lewandowski acabou dizendo que todas as penas aí do Zé Dirceu e de mais uma série de pessoas aí, da própria Odebrecht, que teve delação premiada, essa coisa toda, já não vale mais porque a Lava Jato não vale mais. Então, essa liberação do Moro, que estava dado como certa a sua cassação, não tem muito a ver com vamos passar o pano, que é para a gente poder justificar o restante. O que é que vocês pensam disso, meu amigo Silvio Braunar? Não, o senhor acabou de falar, professor. Não é nem passar o pano. É assim, a gente vai dar uma voltinha aqui para poder liberar ali, tá? A gente olha para cá para poder liberar. É basicamente isso. Eu fiquei... nisso aí eu não tô nem... É zero surpresa, viu, professor? A minha surpresa maior... e só me dá mais a certeza daquilo que eu pensei sobre o Moro lá atrás, na traição dele, você entendeu? Do que aconteceu quando ele esteve no governo do Bolsonaro. Na saída, a forma que saiu, tudo que ele falou já acabou, né? Então, rapidinho, só para dizer que eu fiquei assim... Que cara de pau, né? Dizer que o sistema judicial brasileiro fez um excelente trabalho. Pelo amor de Deus. Desculpa. Deixa eu pedir a opinião do Renato e aí a gente já vai para os nossos comentários finais. Renato, o sistema judiciário brasileiro fez justiça? E o que é que a gente pode falar, por exemplo, do Felipe Martins, que está preso desde o dia 8 de fevereiro de 2024 por ter viajado para os Estados Unidos? Como é que pode uma coisa dessa, Renato? Por não ter viajado para os Estados Unidos. Não, ele está preso porque disse que ele viajou, né? Exato, ele não viajou, com prova e tudo mais.
É um absurdo. O Poder Judiciário no Brasil, há muito tempo, a gente já vê, né, que está realmente ultrapassado, com esses ministros atuais do STF, dá uma saudade danada dos ministros aí mais antigos, que já saíram. Não é Lewandowski, não, viu? E nem Celso de Mello, não. De uns outros mais antigos. Mas hoje... Aires Brito, seja como for, eu acho que no caso do Lula fez justiça e foi um bem para o Brasil. Porque, apesar da traição dele, ele é do lado da direita e defende a família, né, como nós defendemos. Então, seja como for, no caso dele foi feito justiça, sim. No caso do Moro, no caso, né? No caso do Moro, não do Lula. Mas não precisava falar que o sistema judicial brasileiro está de parabéns. Ele afagou porque ganhou a liberdade, pôde continuar lá no Congresso. Bom, meus amigos, nós estamos com o nosso tempo esgotado, então eu gostaria que vocês dessem aí as suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui, porque o Jefferson nos bastidores está aqui falando, acabou, então vamos acabar. Meu amigo Silvio Braunar. Agradecendo a oportunidade, né? O português, a gente não vai pagar mais o jeton dele, entendeu? Para o ano todo. Vamos descontar. Agradecer aí pela oportunidade, professor. Realmente muito feliz por essa semana. Vamos ver se eu continuo, viu, Renatão? Semana que vem tem mais. Um abração a todos. Renato. Eu espero, sim, Silvio, que você continue feliz e até um pouco Fabianinho também, por que não? Entendeu? Mas muito grato aí em participar de mais um X da Questão com você. Silvio, dos Estados Unidos, professor. Esperamos que na semana que vem a gente volte aqui até com mais participantes também para discutir, porque os assuntos realmente são cada vez mais quentes no Brasil, né? Mesmo com friozinho, tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo X da Questão. Valeu, Renato, valeu, Silvio, valeu, Jefferson. Só para terminar e a gente não ficar tão bem-humorado assim, nós tivemos aí a aprovação dos colégios cívicos militares de um lado e tivemos o Lula retirando definitivamente o embaixador de Israel, o embaixador do Brasil em Israel, né? Mas... Ou seja, é dura, uma no cravo e outra na ferradura. Mas é isso, meus amigos, nós não temos mais tempo, a gente discute esse assunto na nossa próxima semana. Espero que a semana que vem a gente tenha o português por aqui, né? O Eudes por aqui conosco e que a gente tenha mais alguém também para nos ajudar a discutir. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana e nos vemos a semana que vem com mais um X da Questão. Um abraço, tchau, tchau.